Aproveitando que vocês estão de pé agora, então vamos abrir a palavra de Deus aí em João, capítulo 1, versículo de número 47 a 51. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje nós estamos abrindo o mês de agosto. É o primeiro culto do mês de agosto. Nós estamos abrindo o mês de agosto como o mês das causas impossíveis. Então estamos abrindo hoje, vai ser 5 semanas e nós vamos terminar na ceia de setembro. Então nós teremos depois os propósitos. No final do culto eu vou estar passando para a igreja, mas agora eu quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor. Diz assim: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse: eis aqui um verdadeiro israelita em que não há dolo. E disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que estas verás. E disse-lhe: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, mais uma palavra de oração. Pai, em nome de Jesus, nós, Senhor, te agradecemos pelo privilégio que temos de poder compartilhar mais uma vez a tua palavra com o teu povo, mas também sabemos da grande responsabilidade que é, porque a igreja é tua, Senhor, nós somos apenas condutores. Ó Deus, e te pedimos nessa noite que tu use de misericórdia mais uma vez para com esse teu servo, a fim de que eu possa, Senhor, discorrer acerca dessa palavra, que ela encontre guarida nos corações e traga os objetivos esperados. Pai, faça isso, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém e amém. Tome o seu assento. Então esse texto aqui é um texto que relata o momento em que os primeiros discípulos, eles haviam encontrado Jesus e certificaram-se de que ele era o Messias. E então aqueles primeiros discípulos, juntamente com Filipe, eles vão até Natanael para apresentar Jesus a ele, porque você vai ver nos versículos anteriores que eles fazem uma declaração bombástica quando diz no versículo 41: achamos o Messias, ou seja, aquele que eles estavam procurando, aquele que eles almejavam encontrar como cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Eles então, ao encontrarem Jesus, eles fazem essa declaração: achamos o Messias. Eles então vão até Natanael, porque Natanael, como o próprio texto diz, e Jesus testificou acerca dele, ele era um judeu, um servo de Deus, que não se via dolo nele, era um servo íntegro, um servo que esperava com alegria a revelação do Messias. E aí, num dado momento, quando Jesus diz a ele que já o conhecia, eu tinha visto antes mesmo que ele fosse levado até Jesus, ele diz: olha, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. E aí Natanael fica impactado com aquilo e faz 3 declarações aqui fortes, acerca da figura de Jesus. Ele faz 3 declarações fortes. A primeira, ele diz: olha, Rabi, ele chama Jesus de Rabi, de mestre. Ele reconhece Jesus como
aquele que veio para trazer os ensinos acerca do reino de Deus para as pessoas que estavam perdidas. Em segundo lugar, ele diz: tu és o Filho de Deus. Então ele tem uma revelação ainda maior do que a primeira. Primeiro ele diz que Jesus é o Mestre. Até aí, tudo bem. Por quê? Porque havia vários mestres em Israel. Então, em primeiro lugar, ele: Senhor, tu és Rabi, tu és o Mestre, tu és aquele enviado para trazer as verdades do reino dos céus para a terra. Segundo, ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus, encarnado, aquele que veio realmente para salvar a humanidade, é o cumprimento das promessas. E em terceiro lugar, ele faz uma outra revelação quando diz: tu és o Rei de Israel, ou seja, tu és Senhor, tu és Rei dos Reis, tu és Senhor dos Senhores, tu és Mestre, tu és o Filho de Deus e tu és o Senhor dos Senhores. Então, diante dessas três verdades reveladas e profundas, Jesus dá uma resposta a ele. Jesus diz: porque te disse, viste debaixo da figueira, crês? Diz: coisas maiores do que estas verás. E aí então, a partir daí, Jesus, é aqui nesse texto que nós vamos fundamentar nossa mensagem de hoje. E Jesus disse: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Então Jesus aqui traz duas revelações, ou melhor dizendo, três revelações para Natanael, que ele faz com que Natanael retroceda na sua memória pelo menos 1.800 anos atrás. Porque Jesus, ele fala para Natanael aquilo que Jacó viu em Gênesis capítulo 28. Se você puder dar um pulo em Gênesis capítulo 28, diz que quando Jacó estava fugindo do seu irmão, ele para em Berseba, em parte de Berseba, e ele chega a um lugar, e nesse lugar ele coloca uma pedra como travesseiro para que ele pudesse deitar e descansar. E o texto diz que, versículo 12: e sonhou, e eis era posta na terra uma escada. Repita comigo: foi posto na terra uma escada. Aí tá bom. Cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ou seja, diante das palavras reveladoras de Natanael, que significa presente de Deus, Jesus revela três coisas interessantes. Aquilo que foi revelado num sonho para Jacó, agora Natanael estava diante daquela realidade. Enquanto Jacó, ele recebe a revelação da escada no momento que ele está fugindo da morte, porque seu irmão estava atrás dele querendo matá-lo. Quando ele está fugindo da morte, ele recebe a revelação da escada. Mas aqui, Natanael não estava fugindo da morte. Natanael estava em busca da vida, que Jesus é a vida. E então ele tem a revelação de que aquela escada que foi mostrada a Jacó, agora estava diante dele, revelada para a glória de Deus e para o direcionamento da sua vida. Então, diante dessa introdução, eu quero dizer que o tema da minha mensagem hoje é foco na escada. Diga para quem está ao teu lado: manter seu foco na escada. Então Jesus revela as três coisas daqui profundas. Primeiro, ele diz:
a partir de agora, ou de agora em diante, verás o céu aberto. Significa que o céu antes estava fechado. O homem tinha perdido o acesso ao trono de Deus, ao trono da graça de Deus. Havia uma promessa que o céu seria aberto. Mas até antes da revelação, da manifestação de Jesus, o céu estava fechado. Só algumas pessoas tinham o privilégio de acessar o trono da graça de Deus. Só algumas pessoas. Moisés teve esse privilégio, Elias teve esse privilégio, e alguns poucos outros tiveram. Mas aí quando chega aqui no texto, uma revelação bombástica: o céu está aberto. Diga para 2 ou 3 pessoas aí, fala: o céu, a partir do advento de Cristo, ele está aberto. Ele está aberto. Por isso que o Hebreus disse: entremos com ousadia diante do trono da graça de Deus. Ele diz: o céu está aberto. Mas o que significa, irmãos, o céu está aberto? Significa a inauguração do tempo da graça. Porque quem colocou a escada não foi homem algum, foi o próprio Deus que enviou Cristo para a terra para fazer essa conexão de Deus com o homem e do homem com Deus. Então inaugura a era da graça. Diga para quem está ao seu lado: você é um privilegiado, você está desfrutando da graça de Deus, do favor imerecível de Deus. Efésios 2:8 diz que a salvação é pela graça, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Em primeiro lugar, a inauguração da graça. Segundo, a disposição de Deus em redimir a humanidade, porque o homem estava perdido. O homem não conseguia acessar a Deus por causa dos seus pecados. A Bíblia diz que os nossos pecados faz separação entre a gente e Deus. Só que através do sangue derramado na cruz do Calvário, do sangue santo, imaculado, que foi derramado no Calvário, pela minha, pela tua vida, a Bíblia diz que foi aberto um novo e vivo caminho para mim e para você. Tem alguém comigo aqui nessa noite? Levante a tua mão e exalte o nome de Jesus. Deus foi à procura do homem, irmãos. Por isso que eu digo que o Evangelho, o cristianismo, não é uma religião. Porque a palavra religião vem da palavra latina religare, que significa o homem em busca de Deus. O Evangelho é o homem em busca de Deus. O Evangelho é Deus em busca do homem. Deus saiu do seu trono, se fez homem, habitou entre nós, para te salvar e buscar aquilo que se havia perdido. O céu aberto significa disponibilizar as bênçãos celestiais para todos aqueles que creem e decidiram caminhar com Ele. Olha o que a Bíblia diz em Efésios capítulo 1, versículo 3. Deixa eu ler aqui, porque eu não anotei exatamente, mas diz assim, ó, Efésios 1, 3. Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia! Ou seja, céu aberto significa disponibilizar as bênçãos de Deus. Por quê? Porque quando Deus abre os céus para aqueles que nele creem, nós, através do sangue de Jesus, através do nome de Jesus, nós temos acesso às bênçãos celestiais. Antes nós estávamos privados disso, mas agora nós temos acesso.
E aqui nesse quesito do céu aberto, é importante a gente entender, né, que o céu aberto significa oportunidade. Porque uma porta aberta significa oportunidade, ou seja, a oportunidade de salvação, a oportunidade de desfrutar das bênçãos de Deus, ela é dada a todos aqueles que almejam um dia ter uma vida de paz, alegria, tranquilidade, segurança, prosperidade plena. Então, o céu aberto significa isso. Em segundo lugar, a outra revelação que ele traz, ele diz: e verás os anjos subindo e descendo. Que coisa interessante. Coisa interessante, porque não diz que verás os anjos descendo e subindo. Diz: verás os anjos subindo e descendo. Significa que o reino de Deus estabelecido na terra através da igreja, porque nós somos o povo do reino, tá? Nós somos o povo do reino, e a Bíblia diz que os anjos, eles são ministros que estão a serviço daqueles que herdarão a salvação. Ou seja, tem muitas pessoas que acham que o ministério dos anjos terminou com a graça. Não. O ministério dos anjos continua, os anjos continuam trabalhando a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então estão trabalhando para nos guardar, estão trabalhando para nos livrar de situações terríveis, estão trabalhando em nosso favor para trazer coisas que o Senhor preparou para nós. Estão trabalhando. Diga aí para 2 ou 3, falando: quando eu e você estamos dormindo, diga para ele, os anjos estão trabalhando em nosso favor. Então, os anjos subindo e descendo significa uma conexão entre a terra e o céu. Amém. Os filósofos e alguns cientistas dizem que aqueles que são teístas, que creem na existência de Deus, eles dizem que Deus criou todas as coisas, estabeleceu leis e abandonou o homem à sua própria sorte. Mas quando eu leio esse texto, que a Bíblia diz que o céu, a partir do advento de Cristo, ele está aberto, e que os anjos estão subindo e descendo, significa o seguinte, irmãos: o céu está em conexão com a terra, e a terra está em conexão com o céu. Nós não estamos sozinhos. Diga para 2 e 3 pessoas: para você não está sozinho. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Há uma conexão entre o céu e a terra, e essa conexão, essa ligação, essa escada se chama Jesus. Glória a Deus. E você sabe, quando tem conexão, o pessoal da internet aí, quando a conexão cai, o que acontece? Tu não consegue falar. Só que essa conexão, ela não cai nunca. E quando você está em conexão, o que acontece? Você transmite e recebe mensagem. Oh Deus, assim, acho que você não entendeu o que eu disse, irmão. Quando você e eu estamos em conexão com Deus, irmão, nós transmitimos e recebemos mensagens. Nós oramos e o som dá resposta às nossas orações. Nós choramos e o som enxuga as nossas lágrimas. Há uma conexão, nós não estamos sozinhos. Quando há conexão, você também recebe imagens, não é? A Bíblia diz em 1 Coríntios 2,9: o que os olhos não viram. Quando nós estamos em conexão, nós também ouvimos. Quando nós estamos em conexão, dependendo da mensagem ou da imagem que nós vimos no nosso coração, é assim. De vez em quando você vê uma pessoa no ônibus, num
É o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 9, o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, e o que não desceu ao coração do homem, é o que está preparado para todos aqueles que o amam. Se você está em conexão com Deus, te prepara, você vai ver, vai ouvir e vai sentir coisa extraordinária. Os anjos subindo e descendo diz o seguinte, que há um trabalho contínuo de ajuda e socorro celestial. Anjos estão em movimento 24 horas por dia, irmãos. Eu contei uma experiência uma vez aqui, eu vou repetir. Uma vez eu tinha ganho uma família que era de uma religião afro. Agora tem que falar assim, né? E aí eu fui levar essa família de volta para casa. Eles moravam em Seropédica. E aí eu peguei a Brasil em direção a Seropédica. E antes, agora não tem mais, aí já tem algum tempo, tinha ali na bifurcação, né, que entrava à direita ali para a Seropédica, na bifurcação entre ir reto e entrar à direita, tinha uma pedra gigante que deixaram ali por causa de uma obra inacabada. Eu vinha numa velocidade normal, né? De repente, irmãos, eu perdi a direção do carro. O carro foi em direção àquela rocha. E eu só tive o tempo de clamar por Jesus. Eu com a família dentro do carro, com minha esposa, na época não tinha Carol, com a Daiane e com o Danilo, eu só clamei pelo nome de Jesus. Eu fechei o olho e clamei pelo nome de Jesus. E eu só senti aquele barulho. Eu saí da pista, quando eu fui ver, meu carro estava parado do outro lado da pedra. A pedra aqui atrás e o meu carro na frente. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se um anjo pegou meu carro e passou por cima da pedra ou botou do outro lado. Eu não sei se Deus me fez atravessar aquela pedra sem ser afetado. Eu só sei que os anjos de Deus, autorizados por Jesus, me deu aquele grande livramento. Por isso que a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Em terceiro lugar, anjo subindo e descendo significa o poder sobrenatural de Deus agindo no mundo material. Oh, glória! Quando diz que o anjo está subindo, ele está levando a mensagem. Mas quando diz que o anjo está descendo, ele está trazendo a resposta. Ou seja, Deus interfere, não sempre, mas algumas vezes é necessário haver uma intervenção de Deus no mundo natural para que as coisas entram no eixo. Eu quero ser profeta de Deus na tua vida nessa noite. No início desse mês de coisas impossíveis, Deus vai agir de forma sobrenatural e realizar aquilo que é impossível para você. Quem recebe essa palavra, levante a tua mão e exalte o nome de Jesus. A terceira e última revelação: a escada de Jacó é o próprio Jesus revelado. Aleluia! É o próprio Cristo revelado. E aí, quando a gente fala de escada, a gente lembra de quê? De degraus, né? Quando a gente fala de escada, a gente lembra que pode ser
um objeto que nos faz alcançar coisas que estão no alto. Quando a gente fala de escada, a gente pode entender que é um caminho para cima, mas com degraus, não com rampa. E todas as vezes que a gente quer tocar ou apanhar algo que está no alto, nós precisamos de uma escada. Se você vai pegar coisas que estão no nível natural na terra, né? O que está aqui embaixo, até brinquei muito com o pessoal na obra, né? Na obra lá de Vasconcelos, aqui quando a gente vai pintar, eu falei, irmãos, eu sou pintor de rodapé. Porque para a gente alcançar os cantinhos lá no alto, nós temos que usar uma escada. Acho que você está entendendo o que eu estou querendo dizer nessa aleluia. Você quer alcançar coisas altas na sua vida? Fique focado na escada. Tem coisas que você vai alcançar na vida por questões pessoais suas, pela sua capacidade, pelo seu esforço, né? Pelo seu empenho. Mas coisas maiores, somente olhando para a escada, com os olhos fixos na escada, não perder o foco na escada. E o que é focar em alguma coisa? É estar atento, irmãos, àquilo, é não se distrair, é não perder a atenção, é se esforçar para que você não tome outra direção. É focar em algo ou em alguma coisa. Mas eu não estou falando de algo ou alguma coisa. Eu estou falando do próprio Cristo. Do próprio Cristo. E então, quando nós falamos de escada, como eu disse, nós lembramos dos degraus. Não é verdade? Então tem escadas que tem 2 degraus. Deve ter uma escadinha aqui, ó. Um degrauzinho só. Um degrauzinho só, você tem 30 centímetros aqui, 40 centímetros. Você só consegue alcançar coisas que estão a 40 centímetros no chão. De acordo com o número de degraus, você vai alcançar um lugar mais alto. Mas essa escada aqui que eu falo, que é Cristo revelado, ela é uma escada perfeita. E perfeição na Bíblia está relacionada ao número 7, não é? Então 7 são os castiçais, as lâmpadas do castiçais, 7 são as igrejas, né? E aí eu quero compartilhar agora com vocês por que o nosso foco tem que estar em Cristo, na escada que é Jesus. Abra a sua Bíblia aí. Minha mensagem hoje é bem curta. Isaías capítulo 11, você vai entender cada degrau dessa escada. Diz assim o texto: porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Um degrau. O Espírito de sabedoria, outro degrau. O Espírito de inteligência, o terceiro degrau. O Espírito de conselho, o quarto degrau. O Espírito de fortaleza, o quinto degrau. O Espírito do conhecimento, o sexto degrau. E o Espírito de temor ao Senhor, o sétimo degrau. Então, quando nós, irmãos, quando eu digo não perca o foco ou mantenha o foco na escada, é que nós
Jesus para nada nessa vida. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, a parte B diz: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Deixa eu te dizer algumas coisas nessa noite. Não se distraia, ou se desvie, ou desvie os seus olhares para o mundo e sua consciência. Não distraia nem desvie os seus olhares para o pecado, para os escândalos que estão acontecendo nesses últimos tempos. Não desvie os seus olhares para as injustiças que nós estamos sofrendo. Não desvie seus olhares para as lutas do dia a dia, para as dores, para as aflições, para as perdas, para os traumas ou para os fracassos. Nós precisamos manter os nossos olhos focados em Cristo, a escada que nos remete para a eternidade. Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a naufragar. Mas depois que Jesus o segura, ele volta a olhar para Jesus, ele anda sobre as águas. Andar sobre as águas aqui significa ter o controle nos momentos de tempestades na vida. E as tempestades não afetaram a sua fé. Isso significa andar sobre as águas. Os crentes da igreja de Éfeso desviaram seus olhares de Cristo e perderam o primeiro amor. A igreja de Laodiceia perdeu o foco de Cristo e se apostatou da fé. Então, cutuca quem está perto de você e fala: não tire os olhos de Jesus. Olha só o que o rei Josafá, quando ele estava diante de um problema gigante, onde cinco reis estavam atacando o seu reinado. Ele diz assim no versículo 12 do capítulo 20, uma oração que ele faz a Deus. Ele diz: ah, Deus nosso, porventura não julgarás? Ou seja, ele estava vivendo um momento de aflição. Eu dizia hoje pela manhã na escola bíblica dominical que quando nós estamos vivendo um momento de aflição, de sofrimento, de adversidade, de crise, a gente começa a questionar algumas coisas. E aqui, Josafá, ele questiona, ele fala: porventura não julgarás? Ou seja, não julgarás esse povo ímpio que está vindo contra o povo escolhido? Olha só uma coisa linda que ele fala. Ele tem aquele momento de questionamento que é comum a todos nós, como seres humanos, nós questionarmos a Deus no momento de aflição. Mas imediatamente ele corrige a rota. Ele diz assim: porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos. Dependência de Deus. Ele reconheceu que o problema era maior do que ele. Ele reconheceu a dependência de Deus. Ele falou: não há força em nós para resolver esse problema. E diz ainda: e nós não sabemos o que fazer. Mas ele não termina aí. Olha só o que ele diz assim: porém, os nossos olhos estão postos em ti. Ele estava dizendo: o problema pode ser grande, a causa pode ser impossível, a crise pode ser tamanha, mas eu não vou desviar os olhos de ti. Os meus olhos estarão focados em ti. Aconteça o que acontecer, doente, com saúde, empregado, desempregado, na luta, na vitória, na adversidade, na conquista, os meus olhos estarão focados em ti.
mandou colocar os cantores na frente. Que doideira! Imagina o exército brasileiro enfrentar o exército da China com a banda de música na frente. Só Deus, né? Ele mandou colocar os cantores na frente, sabe por quê? Porque a adoração, meu Deus do céu, a adoração move os céus. Querido, eu quero dizer para você, na hora da adversidade, da luta, do problema, não questione, não murmure, simplesmente adore e te prepare. Deus vai agir em teu favor. Oh, bendito seja o nome de Deus. E aí, quando eu olho Isaías 45, 22, o Senhor usa a boca do profeta para anunciar à nação de Israel que tinha desviado os olhos dele. Ele disse assim, olhai para mim e sereis salvos, todos vós, os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olhai para mim e sereis salvos. Deus falou isso através da boca do profeta, porque o povo estava indo buscar soluções em outros lugares. Então, o Senhor usa a boca do profeta. E eu quero dizer hoje para você, olha, Deus me trouxe hoje aqui para dizer para você, não se distraia com nada dessa vida. Mantenha o seu foco na escada, que é Jesus. Os 7 degraus, pastor. Então volta aí nos 7 degraus. Eu vou botar aqui os 7 degraus para a gente encerrar aqui. Então, quando a gente olha em Isaías, a gente vê o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento, de temor ao Senhor. Aleluia. Os 7 degraus. Sabe aquela escada que tem 2 hastes para sustentar os degraus? Jesus também tem 2 hastes como escada. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse capítulo 19, 11. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava atentado sobre ele, que chama Fiel e Verdadeiro. Ou seja, essa escada que é Jesus, as 2 hastes em qual está estabelecidos os degraus é fidelidade e verdade. Aleluia. Primeiro, ele é fiel naquilo que ele prometeu fazer. Diga aí para 2 ou 3 pessoas, Deus prometeu fazer algo na tua vida? Fala, se foi Deus, pode esperar, porque Ele é fiel. Segundo, Ele é verdadeiro. Querido, a Bíblia diz que ninguém pode contra a verdade a não ser pela verdade. Irmão, se você e eu nos mantivermos focados na verdade, pode levantar tempestade, pode levantar qualquer coisa, você vai estar validado na verdade. Lembra quando Jesus foi levado até Pilatos? Jesus disse para ele assim, eu vim para dar testemunho da verdade. Aí Pilatos perguntou, mas o que é verdade? Porque Pilatos não sabia o que era verdade, igual muitas pessoas não sabem o que é verdade. Hoje as verdades são o quê? Tudo relativas, né? O que é verdade para você não é para mim. Mas o que é verdade? Verdade é algo imutável. Verdade é algo autêntico.
verdade é a base de tudo. Aí quando olha a Bíblia, diz que Jesus diz: eu sou o caminho, ou seja, eu sou a escada, mas eu sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O Espírito Santo é a verdade. Deus é a verdade, a palavra é a verdade. Então, irmãos, é uma escada firme. E aí, quando nós subimos no degrau do temor a Deus, temor aqui está falando de reverência, está falando de honra, não está falando de medo. Ah, meu Deus, não. Deus não quer que nós tenhamos medo dele. Deus quer que nós sejamos reverentes a Ele. Então, quando nós subimos no degrau do temor a Deus e somos reverentes a Ele, honramos a Ele, Ele também nos honra. Certa vez o Senhor disse: honrarei aos que me honram. Por quê? Porque o rei Saul queria ser honrado mesmo em pecado. Igual a gente vê hoje aí os profetas aí, ó, entregando profecia para tudo quanto é lado, o cara com a vida toda torta, ninguém traz uma palavra de advertência. Falei: honrarei os que me honram. Então, queridos, olha, foque no degrau da honra, de reverência a Deus, e te prepara. Você vai ser honrado por onde você passar. Você vai ser honrado no teu trabalho, você vai ser honrado na tua família, você vai ser honrado no teu condomínio, você vai ser honrado por onde você passar. Lembra o texto de Provérbios? Diz: honra ao Senhor com a primícia de toda a tua renda, né? E ele diz que encherão de mostos os seus lagares. Ou seja, quando nós honramos a Deus também com as nossas finanças, Ele nos honra também financeiramente, porque existem várias formas de honrar a Deus, né? Então, quando a gente está no degrau do temor, da reverência e da honra, nós somos honrados também. Ele nos dá, diante da adversidade que enfrentamos, quando a gente vai para o segundo degrau, que é o degrau do entendimento, Ele não nos deixa turbados. Ele nos dá entendimento das circunstâncias que estamos vivendo. E aí nós continuamos subindo esse degrau. E a gente vai para o degrau. Cadê o texto aqui, ó? O degrau da sabedoria. Sabedoria inteligente, é o conhecimento. O que é a sabedoria? Sabedoria é o quê? É você ter a capacidade de o quê? De você discernir enigmas, né? Aqui ele está dizendo que o espírito de sabedoria repousa sobre Jesus. E se nós somos a igreja de Cristo, Ele é o cabeça, então Ele vai nos dar sabedoria, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Porque primeiro vem inteligente e depois vem sabedoria. Ele continua, né? Outro degrau, eu estou botando aqui dentro da sequência, né? O espírito de conselho, irmãos. Você tem que ficar focado na escada, por quê? Porque vai ter momento que você não vai saber para onde você vai. Mas o Espírito Santo, que é o nosso conselheiro, nosso ajudador, ele vai te dar conselhos corretos para
você fazer escolhas certas e continuar trilhando o caminho da verdade. Ah, e aí, pastor? E depois dos momentos de fraqueza, vem o degrau da fortaleza. Quando você estiver fraco, Ele vai te fortalecer. Se você está focado nele, Ele vai pegar e vai te fortalecer. Lembra de Paulo? Quando Paulo estava ali orando, orou 3 vezes para tirar o espinho na carne dele. Quando chegar no céu, vou perguntar para Paulo, que espinho na carne era esse aí, Paulo? São 2 pessoas que, primeiro eu quero ver Jesus, né? Aí depois que eu atingir meu objetivo principal, eu vou andar pelo céu para conversar com o pessoal, vou falar: ô Paulo, que negócio de espinho na carne esse aí? Aí depois eu vou encontrar com o meu xará, Daniel. Ô xará, como é que esse negócio de eu não te comeram lá, cara? Como é que é esse negócio? Então, queridos, quando a gente está focado nele, a gente recebe entendimento, a gente recebe sabedoria, nós somos fortalecidos nos momentos de fraqueza. Paulo estava orando, aí o Senhor falou: Paulo, minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí continua. E quando você estiver em confusão, em situação sem saída, Ele vai te dar direção. Em momentos de engano e mentira, Ele fará você conhecer a verdade. É o espírito de conhecimento. E finalmente, você chegará no último degrau, reconhecendo que Ele é o Senhor. Então, não tire o foco da história. Mantenha seu foco, seus olhares fixos em Jesus. E te prepara. Coisas extraordinárias acontecerão. Porque Ele disse: os céus estarão abertos e você verá os anjos subindo e descendo sobre o filho. Deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Não perca o foco da sua fé cristã, da sua esperança, do seu amor. Foque em Jesus. E te prepara para viver coisas extraordinárias.